levemente atrasados. Oremos então. Pai querido que está nos céus, muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado que tu tens tido para cada um de nós. Louvamos o teu nome pela vida da tua serva Fabiana, que depois de algumas semanas retorna a estar conosco. Tu deste a ela uma grande vitória e muito nos alegramos. Passou por uma cirurgia difícil, um tratamento difícil, mas a tua serva está superando, superou e continuará superando para a glória do teu nome. Por isso, muito nos alegramos pela sua vitória e pelo seu retorno conosco. Também agradecemos pela vida dos teus filhos, alunos do bacharel, alguns ainda por razões A, B e C não têm podido conseguir estar nas nossas aulas. Hoje alguns estarão ausentes, mas que teu Espírito possa dar fortaleza aos que estão tendo lutas, dificuldades, limitações para estarem conosco nas nossas aulas das segundas-feiras. Espírito Santo continua trabalhando de uma forma muito, muito especial e entregamos esta aula aos teus cuidados para que tu continues nos falando, nos ministrando de uma maneira toda especial. Muito obrigado. A honra e a glória damos a ti, entregando esta classe aos teus cuidados, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite, a paz do Senhor, graça e paz a todos. Estamos aqui hoje na nossa quinta e antepenúltima aula. Na verdade, é a quinta e a antepenúltima aula. Esta matéria de arqueologia bíblica terá a sua última aula no dia 30 próximo, isto é, de hoje a 2 semanas. Então, que Deus continue abençoando. Obrigado, irmã Jeane, pelo esforço. Irmã Jeane não é malabarista, não, mas ela está ali, vai e volta, mas está aí, firme e forte. Irmã Fabiana, mais uma vez, parabéns pelo seu testemunho, pela sua vitória. E continuamos, né, agarradinhos com a senhora. Não soltamos a senhora por nada, né? Só se a senhora fechar o vídeo e fechar a comunicação conosco. Mas enquanto isso a gente insiste. Obrigado, irmã Ruth, também batalhando bastante, mas está aí firme e forte. Nosso irmão Washington, lá do Brasil, também não tem uma perseverança, esse homem. Ele não nos larga, interessante, né? Esse homem está lá no interiorzão da Bahia e não nos deixa. Irmão Wellington, obrigado também pelo seu esforço enorme, tremendo. Pastora Priscila, irmão José Carlos, irmã Sandra, continuamos orando pela senhora, pelo seu filho. Não paramos, é compromisso nosso, é dever estar orando pela senhora, pela sua casa, pelo seu filho, né? Nós também temos batalhado um pouquinho do nosso lado, mas estamos todos saindo em vitória. Página 20, número 26, por gentileza. Temos ainda hoje a ausência de alguns alunos. Preocupa-nos um pouquinho, né, a ausência de alguns alunos que já algumas aulas não têm estado conosco, mas quero acreditar que são as circunstâncias da vida que às vezes bloqueiam, atrapalham, interferem, mas aqui estamos, né, batalhando. Página de número 26. Sei que eu estou devendo o resultado da última prova. Se Deus quiser, será liberada ainda esta semana. Nós estamos com algumas batalhas, mas ninguém vai sair no prejuízo. É a garantia que eu coloco para vocês. Se eu vou estar vivo amanhã, não sei, mas a garantia já tenho tudo preparado. Qualquer coisa, já tenho alguma situação que não vai deixar nenhum de vocês nas Ô, mãos. pastor, você falou que ia deixar alguns materiais a mais para a gente fazer pesquisas para esse Sim, próximo eu trabalho. vou. Eu deveria tê-lo feito na semana passada, não pude fazê-lo, porque na semana passada eu tive duas situações de saúde, mas eu vou fazer isso amanhã. Amanhã estarei já, amanhã e quarta. Eu estarei postando no grupo fontes de pesquisas arqueológicas para vocês trabalharem, além da apostila, claro, com um material um pouquinho mais substancioso. Então, vou fazer isso amanhã e quarta, ou, na pior das hipóteses, eu farei na quarta de uma vez só. Para mim, eu ficaria até mais fácil, né? Porque na terça eu ainda tenho a aula com o grupo do básico, é um grupo grande, e eu com alguns pequenos problemas que eu ainda tenho que contornar, mas não fazendo isso amanhã, na quarta com certeza o farei. Página 26. Estamos falando de Israel em Canaã
E agora vamos falar das cidades conquistadas, né? Deixa eu abrir aqui um mapa. Irmão Washington, boa noite, paz do Senhor. Irmão Washington tá diferente. Eu acho que tá tomando banho de loja ou banho de lua, não sei. Tá até diferente. Tá mais jovem, tá mais brilhoso e tá até com um logotipo ali na frente da sua tela, Manicom. Não é nada de manicômio, vai ser manicom, alguma coisa. Acredito que com a questão. Eu falei demais e congelou o vídeo dele. Ei, meu Deus, eu não posso elogiar que o negócio congela no meio do caminho, mas deixa quieto. Mas vamos lá, deixa eu aqui abrir um mapa para vocês. Isso, vamos lá. Ok. Todos estão vendo o PowerPoint? Alguém está com o áudio ligado e está vazando o som. Se me pode fazer a bondade de fechá-lo, senão eu vou ter que fechar aqui. Senão eu vou ter. Isso, obrigado, muito obrigado. Isso, porque qualquer coisa do áudio aberto aí por trás não tem jeito, repercute, né, vaza aqui do nosso lado. Aliás, dentro da tela, né? Deixa aqui eu entrar em um mapa. Ok, ok. Ok, deixa aqui eu. Muito bem, deixa eu ver aqui se eu estou no mapa certo. Não, estou no mapa errado. Só um momentinho, meus irmãos, eu peguei o mapa errado. Agora sim. Agora eu peguei o mapa certo. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Que é uma quantidade muito grande de informação e eu quero dar a informação correta aos irmãos. Ok, ok. Perfeito. Vocês estão vendo aí nesse mapa, né, uma visão dupla, né? O mapa da Palestina no Antigo Testamento está aqui e o mapa da Palestina na época de Jesus Cristo. Se vocês estão vendo, é a mesma configuração, é como fosse o mesmo mapa. Perfeito? Mas preste atenção. Ao estudarmos geografia bíblica, queiramos ou não, também estamos batendo na tecla aliás, quando estudamos arqueologia bíblica, é o contrário. Quando estudamos arqueologia bíblica, batemos na tecla da geografia e da história bíblica, não tem como. Aí, se você observa com muito carinho, tá? Os mapas são praticamente iguais. Muda um pouco os nomes das localidades. Algumas dessas localidades não mudaram, como por exemplo, lá no Antigo Testamento, Tiro continua e Tiro no Novo, tá? Já algumas cidades mudam, como por exemplo, deixa eu ver aqui, Jope continua lá igualzinho, Gaza também continua, deixa eu ver aqui. Já no Antigo Testamento é a cidade de Afec que muda para Antipares. Deixa eu ver uma outra cidade que muda de nome, Akzib. Aco no Antigo Testamento e muda para a Ptolemaida. Tem várias, se vocês observarem depois com calma, várias cidades que no Novo Testamento elas mudam de nome. Mas o meu objetivo aqui agora é neste mapa aqui, ó, da nossa esquerda, também conhecido como Terra de Canaã, tá? Ou Terra Prometida. Então, só para vocês terem uma ideia. E na nossa apostila, se você for lá agora na apostila, tá? Nós vamos então trabalhar com a apostila e com este mapa aqui aberto, olhando só para o lado esquerdo, que é o mapa do Antigo Testamento. Está aqui na página 26, Jericó. Então vamos ver se localizamos aqui Jericó, aqui está, ó, Jericó, estão vendo aqui? Jericó está bem próximo de Jerusalém e bem próximo do Mar de Sal. O Mar de Sal, como ele é conhecido hoje, atualmente, alguém se lembra? Mar Morto? Mar Morto, excelente. Irmã Jeane tá ligada, gente. Olha, se o dia que a tomada da irmã Jeane desconectar da parede, desconecta o bacharel inteiro.
né? Porque a irmã Jane tem força no negócio. Todos vocês têm força, mas eu acho que diz que a tomada da irmã Jane é igual aquelas de máquina de lavar, né? Tem dupla carga. Então, se cortar a energia da. De vez em quando o céu pega no tranco. A senhora adivinhou o que eu estava pensando, mas deixa quieto. Aqui não vale telepatia, não. Mas eu ia dizer exatamente isso. A gente, graças a Deus, tem sido uma bênção, né? Está nos acompanhando desde lá de trás. Meu Deus, não sei como a gente não se cansa da gente, né? É Deus na causa que dá ela força para nos aguentar e aguentar essa jornada. Mas estamos aqui em Jericó. Tá, Jericó, já sabemos, ela desempenhou um papel na história bíblica de grande importância, tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? Quantos de vocês se lembram, pelo menos, de um fato ligado a Jericó no Antigo e a um fato ligado a Jericó no Novo Testamento? Vamos lá. Vamos ver se vocês estão se lembrando. A cidade de Jericó é uma cidade importante dentro do contexto bíblico, tanto da geografia, como da arqueologia, como da história bíblica. E a minha pergunta: alguém aí se lembra de algum fato bíblico do Antigo Testamento ligado a Jericó e um outro fato do Novo Testamento ligado a Jericó? Alguém se lembra? Vamos lá. A invasão de Josué, né, em A Jericó. invasão de Josué, a tomada, né, dos israelitas da cidade de Jericó. Excelente, né? Acredito que O é o cego de fato. Jericó, né? O cego de Jericó. Ô, irmã Ruth. Irmã Ruth agora fez um golaço, né? Eu senti a bola rebentar, Essa não com era a a mesma trave, mas com a Jericó, rede. pastor? Repita, irmão José. Essa é a mesma Jericó, mas diz que tem uma mais antiga, né? Sim, existe uma suposta mais antiga, mas até o contrário, segundo as palavras dos historiadores e expertos arqueologistas, as escavações da Jericó encontradas hoje são as que dão as melhores evidências. A da mais antiga ainda não se encontrou dados exatos. Eu acredito que o irmão sabe por quê. Tem até uma razão bíblica, já que o irmão tocou no assunto, eu ia tocar mais adiante nesse assunto, né? Mas o irmão já tocou no assunto e vamos ver se o irmão se lembra, não é? Que definitivamente há registros de uma Jericó mais antiga, a qual não tem sido encontrada. Mas tem uma razão bíblica. Por quê? Não apenas o irmão José estaria na obrigação, ninguém está aqui na obrigação de responder, né? Mas vocês sabem por quê? Tem um fato bíblico. Bem curioso. Era por causa que ele era maldito e poderia perder os filhos, alguma coisa assim? Exatamente. Exatamente. Ninguém se atreveu a reconstruir a antiga Jericó pelo fato que havia uma maldição. Não estão lembrados? E se alguém reconstruísse Jericó, haveria de perder o filho mais velho, o primogênito. Então, esta é a razão bíblica pela qual a antiga Jericó até hoje não foi encontrada. E por que não foi encontrada? Porque as pessoas já tinham conhecimento desta maldição, embora não eram crentes no Deus de Israel, mas eles temeram devido, né, à destruição da cidade de Jericó pelas forças de Josué, né, que a princípio as nações cananeias atribuíram à força militar e outras admitiram que definitivamente foi o sobrenatural, ou seja, o Deus de Israel que batalhou em favor da nação, né? Mas esta é a razão bíblica porque a Jericó, arqueologicamente a mais antiga, ainda não fora encontrada. Então, essa é a resposta. Então, foi encontrada uma outra, foi reconstruída uma outra Jericó, mas não no mesmo lugar. Então, a Jericó que vemos hoje no mapa poderia ser uma localização geográfica aproximada da antiga, não da nova. É o que nós vamos agora ver aqui na página 26. As ruínas de Jericó são encontradas no Tel El Sultan. Era conhecida como Cidade das Palmeiras. Jericó deriva da palavra Jeriar, que significa lua. Em 1920, Gaston
encontrou uma camada de cinzas que ele identificou como sendo do período de Josué. Ele se enganou. Claro, historiadores e arqueólogos nas suas escavações podem cometer erros, né? Erros de localização, erros de busca, erros de escavações. Esses erros sempre existiram e continuarão existindo. Em 1950, Kathleen Kenyon analisou essa camada de cinzas e determinou que ela pertencia à época de bronze primeiro. Ah, tomaria muito tempo para eu explicar isso, né? Mas a arqueologia, ao longo da história, ela faz algumas datações baseadas em escavações. E dentre estas datações vem a chamada época de bronze. Época de bronze 1, época de bronze 2, foram 4 épocas de bronze. Então, baseado nesta época de bronze, Kathleen Kenyon, ela fez uma relação dos períodos de ocupação de Tel al-Sultan. Anote aí, Tel al-Sultan hoje é o nome mais conhecido pelos árabes, pela cidade de Jericó, né? Então, Jericó tem 2 nomes na atualidade. Jericó, e aí na nossa forma transliterada em português, Jericó ou Tel el Sultan, que é a forma mais conhecida entre os árabes. Então, a Kathleen Kenyon, quando ela faz uma relação dos períodos de ocupação do Tel el Sultan, ela descobre que até 1500 a.C., Jericó estava habitada. Faz um grande sentido até dentro da cronologia bíblica. Entre 1500 a 1400 antes de Cristo, ou seja, um século, ela está desabitada. Aí encaixa-se perfeitamente o período da tomada de Jericó por Josué. Preste atenção, que isso aqui é interessante. Quando Josué toma Jericó, derriba suas muralhas pela ação do poder de Deus, é o período que ela fica definitivamente desabitada, ou seja, definitivamente entre aspas, né? Por um período de 100 anos. Mas em 1400 a 1300, ela volta a ser ocupada, ou seja, ela sofreu uma suposta reconstrução, aí confirmando o que acabamos de falar anteriormente. Provavelmente não no mesmo lugar ou na mesma localização, por temor ao cumprimento da dita maldição. Entre 1300 e 1200 a.C., ocorre um fato muito curioso, mais curioso do que a própria destruição pelos hebreus e pelo poder de Deus que recaiu ali sobre a cidade. Essa é uma outra abordagem histórica, outra abordagem que também deve ser considerada. É o período da denudação. Então, nós temos 2 períodos de desabitação ou de denudação. Olha só, não há, segundo ela, nenhum vestígio desse período. Jericó foi completamente devastada. Esse período corresponde ao período da conquista de Jericó. Deus destruiu tudo a ponto de não haver nenhum vestígio. Aí é aonde eu quero chegar. Então, há 2 datas prováveis que se encaixariam a destruição, a devastação completa de Jericó. Ou o primeiro período, que falamos de 1500 a 1400 a.C., e ao período entre 1300 e 1200. Aí alguns de vocês me perguntariam, eu particularmente me inclinaria a nível histórico. Qual dos 2 períodos? O segundo, este que acabamos, por isso que eu abri um pouquinho, né? Dei algumas mais amplas explicações. Então, o segundo período, de 1300 a 1200, seria historicamente e até mesmo arqueologicamente o mais aceito. E aí, entre 1200 e 1100, ela passa a ser reabitada. Mas entenda, reabitar não implica em reconstruir ou reconstruída, porque o temor à maldição ainda persistia. Ai, conhecida hoje como Et-Tel,
Nela encontram-se vestígios da destruição do século 13 antes de Cristo. Lembrando que esta destruição foi perpetrada por Josué na conquista de Canaã. Bet-Shan ainda hoje tem esse nome, e seu nome significa casa do deus Shan. Localiza-se ao sul da Galileia, às margens do Jordão. Há um documento de um faraó por nome de Chetus, primeiro do século 13 a.C., que invadiu Bet-Shan e desalojou os Rapiru. Entenda que os Rapiru era também um outro nome dado aos israelitas, só que esse nome Rapiru é um nome aramaico, não é um nome hebraico. Então, o nome Rapiru, repito, é uma terminologia aramaica atribuída à nação de Israel. Virando a página 37, em Hazor, encontra-se numa montanha chamada Tel El-Kedah, situada ao norte. Hazor também tem o nome de Jazor, está aqui, ó. Está aqui no mapinha, está aqui o Mar da Galileia, e aqui está a cidade de Jazor. Então ela tem 3 nomes. Jazor com J, Hassor com H, e hoje ela é conhecida como Tel El-Kedah. Interessante isso aqui. Vamos então agora entrar nesta temática mais curiosa ainda, que é o Reino Unido e o Reino Dividido. Vamos buscar aqui o mapa do Reino Unido. Aqui estamos. O Reino Unido e o Reino Dividido. Já falamos alguma coisa sobre isso, mas vamos agora entrar em alguns pormenores históricos ligados diretamente à à arqueologia. Ok. Obrigado, pastora Priscila, pela contribuição que acaba de nos dar. Ela fez ali uma postagem de enorme importância. Está aí o texto de 1 de Reis, capítulo 16, versículo 4. Tá? Muito obrigado mesmo. Tenham isso em consideração, porque este texto precisa ser considerado para entendermos que a antiga cidade de Jericó ainda não fora encontrada em função da maldição sobre ela lançada. Então, a Jericó que hoje existe não seria a original, seria uma construção de uma paralela. Vamos agora entender o Reino Unido e o Reino Dividido. Vamos na apostila primeiro. Período de Saul, Davi e Salomão. O fato de Isbosete ter governado tão pouco tempo, ou seja, 2 anos, é compreensível que não se fale muito nem dele, ok? E nem tampouco sobre escavações arqueológicas que envolveram ou envolvem o governo de Isbosete. Por isso que se tem sempre em mente que os 3 reis do Israel unido foram Saul, Davi e Salomão, mas já sabemos que não foram 3, mas foram 4. Porém, governou pouquíssimo tempo Isbosete, e esta é a provável razão que ele nem é lembrado nas nossas escolas dominicais, nas nossas escolas teológicas e nem arqueologicamente. É um pouco normal. Então vamos lá. Período de Saul, lá na nossa apostila. Foram feitas escavações em Gibeá, num local chamado Tel El-Ful, por W.F. Albright. Neste local encontrou-se o palácio de Saul. Este palácio tem a estrutura de uma casa comum. Os muros deste palácio foram construídos no sistema caça-mata, ou seja, muros construídos paralelamente, sendo que o espaço entre ambos era usado para armazenar cereais, ou em locais estratégicos era preenchido com entulho. Curiosíssimo isso.
Isso foi no período do rei Saul. No período de Davi, a arqueologia descobriu a cidade de Davi, conhecida como Citadel ou Citadela, localizada na colina de Ofel. Também foi descoberto o canal de Guion, por onde Davi entrou em Jerusalém e dominou os Jebusitas. Interessante isso aqui. E o período de Salomão. É só um resuminho, né, das mais importantes escavações arqueológicas que envolveram os reinos dos reis do Israel Unido. Período de Salomão. Numa colina chamada Tel El-Cassiler, foi encontrada uma ostracon, que trazia o relato da quantidade de ouro de Ofir. Esse ouro foi usado para revestir o templo. Foi um reinado extremamente rico, muitíssimo interessante isto. E entenda aqui que estamos falando do Reino Unido. Virando a página, vamos lá na página 28, aos documentos arqueológicos do período do Reino Dividido. A Pedra Moabita. Em 1968, foi encontrada por um padre franciscano uma pedra de 1,50 m de altura. Depois, nas mãos de um grupo de árabes, ela foi dividida com intenções comerciais. Mais tarde, ela foi reconstruída e então notou-se a presença de inscrições em escrita fenícia. Nessas inscrições, o rei Mecha agradecia ao deus Quemos as vitórias contra as nações inimigas e principalmente pela vitória sobre Onri, rei de Israel. Muito curioso isto. E aí nós temos o obelisco de Salmanassar III. Foi encontrado em Dibon, nesse obelisco, Salmanassar III mandou gravar figuras de nações derrotadas por ele. Estas figuras mostram os reis destas nações. Entre estas figuras aparece a figura de Jeú, filho de Onri, inclinando diante de Salmanassar III, oferecendo-lhe honrarias. Muito interessante, muito curioso isto, tá? E aqui na nossa telinha dos slides, né, vamos fazer uma rápida avaliação histórica, né, destes dois reinos. Episódio histórico também chamado cisma, né? Na língua portuguesa se usa mal, ou se usa a palavra cisma como uma implicância, mas cisma, no sentido teológico, arqueológico e histórico, quer dizer separação, divisão. Tá aí, ó. Os pesados tributos de Salomão estão na base da revolta. O filho de Salomão, Roboão, não ouve os pedidos das tribos do norte para suavizar os encargos e dá-se a cisão. Cisão quer dizer separação. Assim, a partir de 933 a.C., há dois reinos. O reino do sul, ou Judá, com capital em Jerusalém, cujos reis são descendentes de Davi. Os reinados são maiores do que no sul. Os destaques para o rei Josias, que em 622 a.C. empreende uma reforma religiosa encontra durante obras do templo um escrito, foi encontrado durante obras do templo um escrito, provavelmente de Deuteronômio. Josias destrói todos os lugares de culto, deixando apenas o templo de Jerusalém. Para eles, se Deus é um só pode viver no santuário. Neste reino destaca-se a ação dos profetas Isaías, Miqueias, Jeremias, Naum, Abacuque e Sofonias. Ou seja, estes profetas têm uma fortíssima atuação na história do Reino do Sul ou de Judá.
Por outro lado, o reino do norte, o reino de Israel, com Samaria por capital. Mas lembre-se que antes foi chamada de Siquém, ou seja, a primeira capital de Israel foi Siquém, cujos reis não descendem de Davi. 19 reis divididos por 9 dinastias, sendo 8 deles assassinados, pelo que há menor estabilidade, e os reinos são mais pequenos do que no sul. Jeroboão foi o primeiro rei, criou 2 lugares de culto a Javé, Javé também conhecido como Iavé ou nosso Deus, um em Betel e outro em Dan, mas deixou-se levar pela idolatria. Nesse reino destaca-se a ação dos profetas Amós, Oséias, Elias e Eliseu. Então, anote aí, Amós, Oséias, Elias, Eliseu são os profetas que mais se destacaram na história do Reino do Norte ou do Reino de Israel. O império de Davi, então, desintegra-se, pois, além disso, há outros territórios que declaram a independência, tais como Moabe, Amon e etc. Ali nós vemos no mapa, né, o fim do Reino do Norte, que cai sob o poder dos assírios em 722 a.C., e o fim do Reino do Sul, que cai sob o poder da Babilônia em 587 a.C. Deixa eu abrir um mapa mais detalhado para nós vermos as fronteiras dos 2 reinos. Ok. Vamos lá, os 2 reinos. Deixa eu chegar lá. Aqui estamos. O reino de Israel, o reino de Judá. O reino de Israel, capital Samaria, lembre-se que a primeira foi Siquém, e o reino de Judá, capital Jerusalém. Lembre-se que tanto Israel como Judá estavam cercados por alguns inimigos, como Fenícia, Filisteia, Moabe, Edom, Amon e mesmo os próprios sírios, que representaram uma grande ameaça para a estabilidade do reino de Israel. Perfeito. Vamos mostrar aqui para vocês, deixa eu ver aqui, a pedra moabita, um momentinho, que eu estarei localizando para vocês a pedra moabita. Ela é interessante, eu não consegui a tempo para colocar nos slides, mas eu vou colocar para vocês nos próximos dias. Isto. Estou aqui abrindo a imagem. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Só um momentinho, deixa eu aqui voltar de novo. Perfeito. Vocês estão vendo a pedra moabita? Estão vendo? Não? Agora sim. Agora sim. Essa é a pedra moabita. Super, super interessante, né? Ela também é chamada de Meshel Aten. Meshel Aten. Então, a escrita que está nessa pedra, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Olha só, estão vendo aqui? É a escrita fenícia. Está razoavelmente com uma certa conservação. Estão vendo que eu estou movendo aqui o cursor? Ela está com uma razoável conservação e observa que é o alfabeto fenício. Ela está um pouco, vamos dizer assim, quebradinha no meio, mas se dá para ler perfeitamente, perfeitamente. Se lê da esquerda para a direita, parecido com a língua hebraica, tá? E nesta pedra há inscrições, como eu acabei de falar, né? O rei Mesha agradecia ao deus Quemosh as vitórias contra as nações inimigas
e principalmente sobre Onri, o rei de Israel. Deixa eu mostrar, deixa eu ver aqui, o obelisco de Salmanassar III. Vamos levar agora ao obelisco. Deixa eu ir lá. Isto, ao obelisco de Salmanassar III. Obelisco, um momentinho só. Obelisco. Salmanassar III. Isto. Ok. Vamos lá. Estão enxergando o obelisco de Salmanassar? Isto. Olha que interessante. Esse obelisco está exposto, né, no Museu Britânico em Londres, Inglaterra. Foi encontrado nesse estado de conservação excepcional e ele foi encontrado em Dibor. E aqui ele mandou gravar figuras. Deixa eu ver se eu consigo ampliá-lo. Não, não consigo ampliá-lo. Gravuras de nações derrotadas por ele. Se vocês observarem, né, que tem o desenho de várias nações, uma, duas, três, quatro, pelo menos nessa parte aqui, 5 nações que foram derrotadas por Salmanassar III. Curiosamente, entre essas figuras aparece Jeú, né? Jeú está exatamente aqui, nessa segunda linha, onde estou passando o cursor, a figura do filho de Onri. Só que neste ponto aqui não está mostrando ele inclinado. Na verdade está aqui, perdão. É na primeira. Se você observar que está aqui Jeú inclinado, inclinadinho, diante do rei Salmanassar, oferecendo-lhe honrarias. Muito interessante isso aqui. Tem mais de 3.500 anos de existência. Está super, super conservado no Museu Britânico em Londres, Inglaterra. O dia que vocês passarem por Londres, visitem o Museu Britânico e procurem o obelisco de Salmanassar III, que vocês realmente vão ficar impressionados. Já vi várias e várias vezes e é um achado histórico arqueológico fascinante, sobretudo pelo testemunho que dá, né, de Henri, o rei de Israel, e também sobre a história bíblica, que é 100% confirmada com esse achado arqueológico. Vamos então para a nossa página seguinte. Aí já estamos entrando no suplemento arqueológico. Esse suplemento arqueológico tem muita coisa para nos dar a nível de informação e até mesmo orientação. Vamos então ao nosso suplemento arqueológico. A arqueologia é uma ciência cujo cientista é o arqueólogo, que provam verdades antigas por meio de achados em escavações. Eles procuram lugares estratégicos e com autorização das autoridades. Eles fazem escavações com técnicas científicas em procura de objetos, fósseis e etc. E os achados arqueológicos são estudados cuidadosamente pelos arqueólogos e demais cientistas. E o principal estudo trata-se de descobrir de que data era o referido objeto ou fóssil. A arqueologia bíblica, segundo Luiz Gustavo Assis, pastor adventista, e cursa o mestrado nos Estados Unidos. Então, este próximo parágrafo que estaremos aqui reproduzindo é uma pesquisa deste pastor adventista. Diga-se de passagem, eu não entendo o porquê, mas é curioso que os pastores que se destacam na área da arqueologia bíblica são adventistas. Não sei se alguém já ouviu falar de um pastor adventista moreno, conhecidíssimo nas redes sociais, chamado Rodrigo Silva. Alguém já ouviu falar dele? Rodrigo Silva, eu o conheço pessoalmente como arqueólogo e historiador, fã
fantástico. Não tenho nada assim que o desabone. Mas como ministro do Evangelho, por ser adventista, muda de assunto a história, porque os adventistas têm uma doutrina totalmente torcida em relação à palavra. Sim, minha irmã Giane. Eu só não concordei com ele, foi com o livro que ele fez de Maria Madalena. Sim. Ele distorceu muito a história de Maria Madalena. Ele coloca Maria Madalena e Maria, irmã de Lázaro, a mesma pessoa. Isto, e eu recebi uma cópia desse livro em PDF. Não sei se a senhora tem ele físico em Não, PDF. eu não li, não. Eu não li. Eu só ouvi ele falando sobre o livro, sobre algumas pessoas falando. Me deram de presente o livro em PDF, me mandaram ao meu e-mail, é uma riqueza. Porém, tem coisinhas que precisam ser filtradas. Vamos dizer que 70% do livro é nota 10, mas 30% ele comete alguns problemas sérios. Tanto que, como eu o conheço, já estive com ele 2 vezes, eu tomei a liberdade de mandar a ele 2 e-mails, dizendo: Pastor, de onde o senhor tirou isso? Só me dá a fonte histórica e arqueológica. Ele até hoje, há 1 ano e 2 meses, eu mandei esse e-mail para ele, ele não me respondeu. Então, concordo com a senhora, ele é bom, Muito bom. deixa-o nesta parte, como em outras que eu não vou aqui mencionar, bastante a desejar. Tudo tem que ser, irmãos, filtrado. Tudo muito filtrado, entende? Sobretudo porque é um adventista. Não estou querendo dizer que se não é um adventista a gente vai engolir tudo. Não, também não é a esse ponto. Tudo também tem que ser muito bem avaliado, porque a Bíblia ainda para nós é a referência absoluta, é a referência máxima. Nenhum fato histórico pode contradizer a Bíblia. Se contradiz a Bíblia, anote isso aqui, tem algo errado. A Bíblia é para confirmar o fato histórico e o achado arqueológico. Nunca o contrário, porque a Bíblia ela é a autoridade maior. Estão anotando? É a autoridade maior. Se a arqueologia ou a história fala ao contrário do que a Bíblia está registrando, tem algo errado. Aí não bate. Aí eu tenho que fazer isso aqui, ó. Tchau. Não faz sentido. Para fazer sentido, arqueologia, história e Bíblia tem que se encaixar. Se há coisas que não se encaixam, então é aquilo que a Escritura nos ensina: examinar tudo e retende somente o que é bom. Então, o que é de bom da parte do pastor Rodrigo Silva, sem dúvida, eu retenho, eu recomendo, eu oriento os alunos até a comprarem livros de arqueologia, que ele tem vários, mas sempre tendo cuidado como o bacalhau. O bacalhau é maravilhosamente saboroso. Só tem dois problemas do bacalhau: saber tirar o excesso de sal e tirar as espinhas. Assim é a arqueologia e a história. Tudo tem que ser muito avaliado, se tem muito sal ou tem muita espinha. Se tem muito sal, se tem muita espinha, não está batendo com o conteúdo da palavra. Vamos lá, vamos ver o que diz este pastor arqueólogo adventista Luiz Gustavo Assis. A imagem acima foi feita por um selo cilíndrico, a imagem que está aí do seu lado direito, típico dos governantes da antiga Mesopotâmia, e está exposto no Museu Britânico em Londres. Não sei quantos dos irmãos aqui hoje, aqui do grupo do bacharel, têm já os seus papéis de imigração, ou seja, que podem sair do país. O meu está para sair, está travado por causa dessa questão do presidente Trump, mas eu já estive várias vezes, eu trabalhei no passado, né? A maioria que não sabe, eu fui funcionário do Museu Britânico, né? Eu entrei no Reino Unido, na Inglaterra, com visto de estudante, estudei em Oxford e, ao mesmo tempo, eu tinha o direito de trabalhar 4 horas por dia com visto de estudante. E trabalhei como auxiliar de bibliotecário, né? Chamado auxiliar de bibliotecnomia. E eu tive o privilégio de acessar a gigantesca biblioteca do Museu Britânico, avaliada
em mais de 9 milhões de livros raros, manuscritos, tabletas, de 3, 4, 5 mil antes de Cristo. Então, eu tive esse privilégio de estar ali dentro 4 anos. E ao longo dos 4 anos, pensa no homem que não enlouqueci de tanta alegria porque Deus me deu graça, porque pensa, não sei se em Minas Gerais existe um ditado, ou na Bahia, mas no Rio de Janeiro tem o ditado, é feliz como pinto no lixo. E eu estava feliz como um pinto no lixo. Pensa um pinto no lixo, chamado Luiz Prestes, dentro do Museu Britânico. Sempre era o meu sonho. Um dia eu vou visitar, mas nunca imaginei que eu não apenas visitaria, eu trabalharia. Então eu falo com muita modéstia e humildade. Se tem um camarada que conhece aquele museu de cabo a rabo, de olho fechado, de olho aberto, este sou eu. E tenho saudades, irmãos. E assim, se um dia você tiver o seu papel para sair fora dos Estados Unidos e passar por Londres e Inglaterra, não deixe de visitar o Museu Britânico. E se você for fazer isso, separe 4 dias. 4 dias de 8 da manhã às 10 da noite. E ainda vai ficar pouco. Porque é fantástico. É toda a história da humanidade na geografia, na arqueologia e na história resumidas. Impressionante. E o que eu estou trazendo aqui a vocês é apenas um resuminho muito minúsculo do que a arqueologia bíblica nos traz. Olha só. A imagem acima, como já falei, que na verdade está do lado direito, foi feita por um selo cilíndrico, típico dos governantes da antiga Mesopotâmia, e está exposto lá no Museu Britânico em Londres. À direita do desenho temos a inscrição sumeriana, Ur-Nammu, o homem poderoso, o rei de Ur. Hash-Hamer, governador de Skun, sim ao seu servo. Na verdade, o desenho está explicando o texto. Sentado no trono está o rei Ur-Nammu, importante monarca da cidade de Ur dos Caldeus e fundador da terceira dinastia dessa cidade. Quem sabe Abraão tenha sido contemporâneo dele. O governador Hash-Hamer é quem está sentado, conduzindo a presença de Ur-Nammu, e o responsável por guiá-lo, a responsável por guiá-lo é uma semideusa, também chamada de Lama, uma figura divina intercessora. Perceba a mão sobre a boca de Hash-Hamer. Dá para ver pouquinho, porque a imagem não está muito nítida. Essa era a posição de oração entre os sumérios, tanto que é o verbo kirishugal, orar. Literalmente significa colocar a mão sobre o nariz, boca. Olha que interessante isso. Estudando essa imagem, lembrei-me de uma passagem do Novo Testamento, em Efésios 3, 11 e 12. Lemos que em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio dele, de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele, é como está na NVI. Outras versões dizem que podemos nos aproximar de Deus em oração com ousadia. Graças a Cristo, que é verdadeiramente Deus, não um semideus, temos livre acesso ao Pai. E ele não é um mero governante cheio de orgulho, um mortal, mas um ser amoroso que vive pelos séculos dos séculos. E aí uma dica, né, que esse pastor dá aqui no final da sua abordagem. Por que não ter uma conversa franca com ele hoje? Uma observação, olha só. Na argila fresca, esse selo era rolado e formava o desenho. O tamanho dele é de 5,8 por 3,3 centímetros, ou seja, super, super interessante este selo, né, deste rei sumério, que, claro, aponta como uma possível aproximação com Abraão ali na sua época em Ur dos Caldeus. Aí temos a inscrição que ajuda a confirmar os reinos de Davi e Salomão. Preste atenção.
Um professor da Universidade de Haifa, Israel, afirma que uma inscrição em um jarro de barro descoberto em Jerusalém pode provar a existência dos reinos bíblicos de Davi e Salomão. O objeto de quase 3.000 anos foi encontrado em julho, ou seja, julho do ano retrasado, porque essa informação é do ano retrasado. É o mais antigo texto alfabético já achado na cidade histórica. Estamos falando de reis verdadeiros. E os reinos de Davi e Salomão foram um fato real. Diz Gerson Galil, o debate entre os cientistas sobre o significado da inscrição ainda é muito grande, mas o professor afirma oferecer uma única tradução sensata para o texto e ressalta que apenas a existência do objeto já é considerada importante. A coisa mais importante é que o jarro nos conta que alguém naquele período sabia como escrever alguma coisa. Diz: uma das dificuldades da tradução é que 3 letras do alfabeto estão incompletas. Galil as traduz como Yah, In, Ha, Yak, o que em hebraico significa vinho inferior. A parte mais importante, contudo, é o primeiro trecho do texto, que indicaria o 20º grau, o 20º ou o 30º ano do reino de Salomão. A inscrição, afirma o professor, está em forma inicial do hebraico do sul, pois é a única língua a usar os 2 iods, letras hebraicas, para a palavra vinho. Ele especula que o vinho inferior seria dado para trabalhadores que construíram a cidade de Jerusalém. Se o hebraico, como língua escrita, era usado no período da inscrição do local, isso indica que os israelitas chegaram a Jerusalém antes dos que se acreditava anteriormente, e isso os colocaria em um tempo em que a Bíblia indica que Salomão reinou. Galil acredita agora que os novos indícios serão achados sobre os reinos bíblicos. As provas da arqueologia não deixam dúvidas de que Davi e Salomão de fato existiram. E aqui temos uma outra prova enormemente impactante, ó. Arqueólogos podem ter encontrado as minas de Salomão. Até foi objeto de um filme de Hollywood, creio que alguns de vocês já devem ter ouvido, né? As Minas do Rei Salomão. Alguém já ouviu falar de um filme em Hollywood? Olha que coisa interessante. E isso não foi apenas um filme baseado numa história supostamente fictícia. Não. Tem um achado arqueológico que aponta para isso. Vamos ler rapidamente esta partezinha aqui. Vamos lá. Escavações em minas de cobre no extremo sul de Israel podem ter revelado novas evidências do reinado da figura bíblica do rei Salomão, que teria governado a região durante 40 anos. Durante a Idade de Ferro, os seres humanos começaram a explorar os depósitos de cobre escondidos no Vale de Tímna, no atual estado de Israel. Como fica evidente se observar as milhares de antigas minas e dezenas de locais de fundição existentes no distrito. Agora, o debate dos arqueólogos se concentra em quem controlava essas minas e quando. Após ter explorado a região na década de 1930, o arqueólogo norte-americano Nelson Glueck anunciou ter encontrado as reais minas do rei Salomão, no reino bíblico de Edom. As Minas do Rei Salomão é um romance de aventura popular, publicado pelo autor vitoriano inglês Henry Rider Hoggart e traduzido para o português por Eça de Queiroz. O livro narra uma jornada ao interior da África, feita por um grupo de aventureiros em busca de uma lendária riqueza que supostamente estaria escondida nas minas que dão o nome ao romance. A importância da obra se dá principalmente
por ser considerada a precursora do gênero literário Mundo Perdido. As pesquisas do decorrer do século XX, e essencialmente após a descoberta de um templo egípcio no centro do vale em 1969, lançaram dúvidas sobre as afirmações de Glueck. Alguns arqueólogos sustentam desde então uma interpretação que sugere que os antigos egípcios teriam de fato construído as minas antes mesmo da suposta existência do reinado de Salomão, ainda no século XIII a.C. No entanto, as escavações recentes no Vale de Tímina revelam artefatos datados do século X a.C., época em que a Bíblia diz que o rei Salomão governava. Os especialistas, porém, argumentam que as minas provavelmente eram operadas por edomitas, uma tribo seminômade que constantemente entrava em conflito com Israel. As minas são definitivamente do período do rei Salomão, garante o arqueólogo Erem Ben Youssef, da Universidade de Tel Aviv. Esses locais podem nos ajudar a compreender a sociedade local, que, se não fossem as minas, teria passado desapercebida por nós. Olha que interessante. Então, essas minas, definitivamente, elas existiram, e vocês estão vendo duas fotos aí em preto e branco do lado direito, e estas minas, então, elas dão apoio, suporte, confirmação da existência do reinado do rei Salomão. Meus irmãos, para nós fazermos a aula um pouquinho mais dinâmica, nós vamos fazer ela hoje um pouquinho mais curta, mas eu quero que vocês anotem o seguinte: amanhã, preste atenção, eu vou estar postando no grupo, como a irmã Giane já havia abordado, além de fontes que vão ajudar a vocês a fazerem uma melhor pesquisa para o trabalho cuja entrega tem que se dar como no máximo 28 de julho próximo, o trabalho de arqueologia bíblica. Eu também vou estar postando um trabalho extra, opcional, para ajudar a levantar a nota de vocês. Este trabalho que eu vou postar amanhã no grupo, até o final da tarde eu vou estar fazendo uma postagem, não é obrigatório. Você faça se quiser, mas se fizer, vamos acrescentar alguns pontinhos extras para ajudar a você, e aí fechando depois na nota final de arqueologia bíblica. Todos estão me entendendo, gente? É opcional. O de 28 de julho, este é obrigatório, mas o que eu vou postar amanhã é uma opção. Se você quer fazê-lo, ele vai ser bem claro, rápido, objetivo, com algumas abordagens baseadas no que já temos estudado na apostila, tá? Então, vocês fiquem bem atentos, ele é uma opção, se você quiser fazê-lo, e aí poderia também entregá-lo a qualquer momento, com a data máxima também no dia 28. Ou seja, no dia 28, quem optar, quem escolher, então teria como data máxima, tanto para entregar o trabalho obrigatório como o trabalho opcional. Vai ser curto, não vai ser nada grande, certo? Aí Pastor, fica. Sim. é 28 de junho ou 28 de Julho, julho, julho? julho, 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 julho. Mês 7. 7. Isto. Eu vou repostar de novo para que ninguém confunda as datas. 28 de julho. Fiquem atentos. Eu vou fazer uma repostagem avisando para que ninguém. É normal, né? Na correria da vida a gente trocar as datas. Junho, julho, mas é julho, para dar tempo para vocês trabalharem com isso. Antes de concluir a aula, tá? Eu quero fazer essa aula hoje um pouquinho mais curta. Deixa eu fazer algumas perguntinhas e eu quero, em cima dessas perguntinhas, trazer algumas pontuações extras, né? Aqui eu estou vendo que até agora quem já pegou pontuação extra aqui foi o irmão José Carlos e o irmão Wellington. Então são os dois abençoados que já pegaram pontinhos extras. Deixa eu fazer então aqui umas 2 ou 3 perguntinhas já dentro do que nós estudamos
tá? Já estudamos, é uma matéria detalhada, essa matéria de arqueologia. Não estamos estudando toda a arqueologia bíblica, porque é muito conteúdo, então, para não ser muito cansativo, a gente teve que fazer o mais compacto possível. Mas vamos lá. Valendo os 50 pontinhos, nós já estudamos sobre a pessoa de um personagem muito destacado na história geral e na arqueologia geral, mas se descobriu que este personagem tem uma ligação dentro da Bíblia Sagrada. Quem é este personagem a quem eu me refiro? Hammurabi. Aonde lemos na Bíblia uma referência direta a Hammurabi? Quero ver o texto exato e o nome de Hammurabi na Bíblia. Mas na Bíblia não vai aparecer Hammurabi, não, vai aparecer outro nome, vai aparecer um nome hebraico. Hammurabi é um nome ugarita, é um nome caldeu. Lembram-se que eu falei sobre isso ou não? Alguém se lembra? Olha lá, e Ruth está confirmando. Então, graças a Deus, eu não estou louco da cabeça. Que eu tenho aqui as minhas notas. Se você olhar a minha mesa, eu não vou mostrar a minha mesa que você pensa que eu sou louco. Ela está carregadinha de livros, carregadinha de cadernos e carregadinha de anotações. Mas vamos lá. Valendo 50 pontinhos. Que você me dê o capítulo, versículo e o nome de Hammurabi na Bíblia. A menos que não tenham anotado. Aí é outro assunto. Falei, eu falei. Expliquei esse detalhezinho histórico-arqueológico, eu falei. Lembro-me perfeitamente. Mas se você não anotou, aí é outro assunto. Ninguém se lembra? Que pena. Olha como é importante anotar esses detalhezinhos. Abra comigo em Gênesis, capítulo 14. Gênesis, capítulo 14. Agora você não vai esquecer nunca mais. Gênesis, capítulo 14. No versículo 1, tem uma listinha ali de vários nomes. Pelo menos eu vou dar 25 pontos. Se você desses nomes, aí é sorteio, né? Me dizer quem é Hammurabi aqui nessa listinha de Gênesis 14, 1. Vou ler o texto de Gênesis 14, 1. 50 já não vou dar, mas vou dar 25. E aconteceu nos dias de Enrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elassar, Kedorlaomer, rei de Elon, e Tildal, rei de Goim. Qual desses aqui é Hammurabi? Arioque. Não. Que Ah, pena. Anráfel. Anrafel. Anráfel. Anrafel. Perfeito, irmã Ruth. Está levando então 25 pontinhos. Anrafel. Anote aí. Hammurabi é Anrafel. Deixa eu anotar aqui os 25 pontinhos da irmã Eu tinha anotado Ruth. aqui na minha apostila, estava na minha frente, só não estava o versículo. Maravilha! Mas a irmã levou 25 pontinhos. Maravilha. Outra perguntinha, valendo 50. Nós já falamos em aulas anteriores sobre algumas nações, nomes de nações, que é outra coisa que causa para a grande maioria uma enorme dificuldade de identificação. Em aulas anteriores eu falei sobre o Egito. Lembram-se? Falamos das dinastias, dos faraós, dos nomes. Foi na aula passada, estão lembrados? Se não estão lembrados, é porque talvez a maioria ou alguns de vocês não estão assistindo o vídeo, ou talvez estão assistindo, mas não estão prestando a devida atenção, que é outro detalhezinho. Porque se tratando de arqueologia, geografia, história bíblica, toda a atenção é pouca. A pergunta valendo 50 pontinhos.
baseado em aulas anteriores que nós tivemos. Qual o antigo nome do Egito? O Egito teve um nome bem antigo. Ele é conhecido na geografia bíblica, aliás, na geografia secular e na história secular. O antigo nome do Egito, que inclusive em escavações arqueológicas não aparece como Egito, aparece o outro nome. E aí eu quero saber que nome era este. Eu não lembro muito bem, não, que eu estava dirigindo, né, pastor? Kemet. Kemed? Não, Kemet. não, Ah, não lembro. Não é Suméria? não, não. O nome que vocês estão confundindo o nome de faraó. Eu não estou pedindo o nome de faraó, estou pedindo o nome da nação do Egito, um nome bem antigo, bem antigo. Tamere, Terra Preta? Não, Não é Tamere. Kemet. não. Vocês estão confundindo os nomes. Misraim. oh, eu ia falar. Oh, Misraim. Misraim. Olha Misraim. que são detalhezinhos, né, que deveriam ser Vem. considerados, mas esses detalhezinhos muitas das vezes escapam terrivelmente da nossa mente. Vamos a uma terceira e última perguntinha. Vamos ver se vocês vão conseguir se lembrar. Meu Deus. Torre de Babel, valendo 50. Tem que ser esses 50 hoje. Não sei por quê, Matheus. Estou forçando a barra. Na arqueologia bíblica, preste atenção na minha pergunta. Na arqueologia bíblica e na arqueologia secular, a Torre de Babel pode ser identificada por arqueólogos e historiadores como um tipo de construção comum, muito comum na antiga Suméria e na antiga Babilônia. Em outras palavras, ao encontrar vários desses monumentos ali na região da Mesopotâmia, do Golfo Pérsico, do atual Irã e Iraque, concluiu-se então que esse tipo de construção poderia ter sido mesmo usado para a Torre de Babel. Como era chamada este tipo de construção típica, muito típica daquela região, repito, Suméria, Golfo Pérsico, Mesopotâmia, Babilônica, que aponta para a possibilidade que a Torre de Babel tenha sido. Irmão José Carlos, parabéns. Zigurate. Irmão José Carlos, na próxima aula, a próxima pergunta que o irmão responder já estará isento do trabalho de arqueologia. Já não precisará queimar a cabeça, entendeu bem, irmão José Carlos? Não precisar queimar a cabeça. Vamos lá, próxima aula, largar umas perguntinhas, está ali dizendo aleluia, né? Hoje ele está quietinho, ele não abre a tela, não fala, só está falando através de mensagens. 50 pontinhos por irmão José Carlos. Eu vou insistir com a mais uma, que eu quero dar mais uma. Vamos lá. Na antiga Suméria, também valendo cinquentinha. Só o irmão José Carlos, por hoje, não responderá, mas para a próxima, certo? Não está na próxima aula. Se ele responder duas perguntas que eu vou lançar, então ele já está praticamente isento. Ele já está, então, fechado, sem haver necessidade de entregar o trabalho de arqueologia. Mas preste atenção. Na antiga Suméria, na antiga Babilônia, se descobriu através da arqueologia bíblica que a escrita fora criada pelos sumérios ou semitas ou ugaritas. A escrita, então, tem mais de 4.000 anos de história. Como se chama o nome mais antigo de amostras de escrita encontradas pelos arqueólogos? Há um nome, e ela foi encontrada
através de centenas de escavações. Quero saber o nome desta modalidade que é considerada o pai da escrita. Falei sobre isso e até mostrei na tela. Cuneiforme Sumérios, não é? Alguma coisa. Cuneiforme. Perfeito, pastora Persila. Escrita cuneiforme da parte dos sumérios. Perfeito, pastora Priscila. Parabéns. 50 pontinhos agregados à sua nota de frequência. São coisinhas básicas, né, que a gente está pegando, aprendendo na aula, mas é normal. Se um aluno não faz as suas devidas anotações, é normalíssimo que ele não vai se lembrar, tá bom? Então fiquem atentos, amanhã eu vou estar então apresentando. O irmão José Carlos sabia, mas já ele não podia hoje responder. Sei que o irmão José Carlos está com uma fome doida, mas tranquilo. Próxima aula, possivelmente, se o irmão estiver fazendo uma leitura e uma releitura da apostila, na próxima aula é quase certo que o irmão poderá ficar isento do trabalho de arqueologia bíblica. Nós vamos então concluir nossa aula hoje. Quero agradecer de coração a presença de vocês que puderam estar conosco. Irmã Jeane, que foi ali pré-arrebatada, né? Ela não foi de toda arrebatada, mas ela foi pré-arrebatada. Irmã Fabiana, feliz demais de ter a senhora de volta conosco. Deus continue muito lhe O abençoando. pastor, Não paramos. eu arrumei um bagunceiro, olha. Um bagunceiro. Ei, irmã, eu tive um bagunceiro que era um 3 meses gato. amanhã. 3 meses, meu Deus. Tá Eu tive um mordendo gato, tudo, tá arrancando tudo. eu tive um gato angorá, que era pior do que esse aí, minha irmã. Ele subia no meu ombro, na minha cabeça, fazia. Aí eu me desesperei, eu tive que mandar ele plantar batatinha. Aí ele tá Então, ali pegando tênis ali, eu tive que correr para pegar ele. é benção, minha irmã, desfrute, né? Eu, a seu tempo, eu tive 2 gatos dentro de casa, mas depois, parece que a minha paciência com o tempo se esgotou e hoje eu prefiro estar sozinho. Obrigado, irmão Washington, pelo seu esforço. Irmão Washington, às vezes, fica ali apertado com o seu trabalho, né? Ele trabalha na Câmara de Vereadores ali da cidade do interior da Bahia e fica um pouco, às vezes, difícil. Mas ali, ó, tá ali o servo de Deus no seu esforço. Irmão Wellington, Deus lhe abençoe. Continue mantendo o irmão bonito, né? Parabéns à sua esposa, que está cuidando do irmão. E não paramos também de orar em seu favor da sua saúde. Fico feliz que a sua saúde está estabilizada e continuará pela mão de Deus. Irmã Ruth, uma bênção ter a senhora conosco, tá? E a sua memória está aqui, ó, forte. A senhora pensa que a senhora não Pastor, tem uma só boa Jesus memória, na causa, viu? mas na nossa causa, a senhora não está sozinha, estou junto com a senhora. Eu estou Eu lendo o também. livro Mentes Brilhantes para eu ver alguns códigos aí de acesso para eu poder não esquecer muito. Mas a senhora tem uma memória excelente. Parabéns, pastora Priscila, Deus abençoe. Um abraço no seu esposo, feliz demais tê-lo revisto. Pena que quando vocês passaram ali em Denver, não tive condições de dar uma atençãozinha, porque eu estava em aula, mas não faltará oportunidade. Bom dizer, Carlos, Deus abençoe, muito obrigado. Irmã Sandra, em oração pela senhora, pelo seu filho, confiando que a senhora vai ainda aqui na telinha dar um testemunho muito grande, poderoso da Amém, completa obrigada. Receba. restauração do seu filho. Estamos confiando nisso, irmã. A menos que Deus nos surpreenda de outra maneira, mas ao contrário disso, não paramos de orar pela senhora e pelo seu filho. Vamos agradecer ao Agradeço, Senhor. muito obrigada. É o mínimo que podemos fazer. Nós somos irmãos, lutamos pela mesma causa. Vamos agradecer a aula de hoje. Eu quero pedir, irmã Fabiana, por favor, abra aí a sua isso, seu áudio, né? Não poderia ser diferente, irmã Fabiana orando e agradecendo pela aula de hoje, né? Olha lá, serva do Senhor com um sorriso que dá 3 voltas, que enrola atrás da orelha dela, graças a Deus, né? Passou um momento difícil, um momento de batalha, mas agora, graças a Deus. Não sei se. Agora, isso, eu percebi que o vídeo da irmã Fabiana congelou um momentinho, mas muito feliz, irmã Fabiana. Não poderia ser diferente a senhora hoje agradecer pela aula de hoje, porque a senhora é uma guerreira e é uma Amém. vitoriosa. Nós estamos com a senhora, tá? Muito Eu não obrigado vou pelas fazer, orações.
Não vou fazer promessa de Chapolin Colorado, né? Mas eu vou ver nas próximas 2 semanas uma maneira de ir à Tampa e lhe visitar, né? Eu não Amém. dirijo, tenho as minhas limitações, mas eu vou me comunicar com a senhora com antecedência Amém. e vou à Tampa. Faço questão, com a ajuda de Deus e com a permissão do seu esposo, lhe fazer uma visitinha, Com né? E certeza. Vai ser um agradecer a prazer, Deus pastor. em pessoa. Quero orar com a senhora em agradecimento, porque na telinha não me satisfaz. Não me Pastor, as satisfaz. orações uns pelos outros, eu não sei explicar como, mas ela, além de nos fortalecer, nos coloca de pé mais rápido. Concordo com a senhora, concordo plenamente. Eu posso dizer que eu estou também vivendo algo parecido, É algo não é? Não vou entrar. sobrenatural. Estou vivendo também, bem parecido com a senhora. Eu estou vivendo o sobrenatural. Não vou entrar aqui em muitos detalhes. Eu também estou numa uma batalhazinha na saúde, mas estou vencendo também. Eu estou vendo o sobrenatural de Deus se revelando na minha vida. Mas, Fabiana, então, por gentileza, agradecendo a aula de hoje, nos despedindo e estaremos de volta, permitindo Deus, na próxima segunda-feira, dia 23, com a aula número 6, a nossa penúltima aula. E não se esqueça, amanhã até o finzinho da tarde vou estar no grupo postando os recursos, né, as fontes de pesquisa para o trabalho do dia 28 de julho e também o trabalho opcional, quem desejar fazê-lo. Uma Fabiana orando e agradecendo ao Senhor. Amém. Querido Deus, eterno Pai, nós entramos na tua presença, Senhor, em nome de Jesus, para te louvar e te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem Graças te nos damos, Deus. sustentado, o Senhor tem nos abençoado. Através do teu Espírito Santo, Senhor, nós temos visto, Pai, tudo que o Senhor tem feito, meu Deus. E nós queremos nesta noite te louvar, te engrandecer, porque Graças tu te és um Deus damos. maravilhoso, tu és um Deus que cuida, tu és o consolador, tu és o nosso Aleluia. provedor em todas as áreas, não só financeiras, Senhor, mas o Senhor provê a fé necessária, os recursos Aleluia. necessários, o Senhor provê até os versículos bíblicos que nós precisamos lembrar para os momentos Glória a de Deus. dificuldade, Senhor. Nós te louvamos por isso, Pai. Nós te louvamos por cada oração, Senhor, que foi feita em meu favor, Pai. Nós te Glória a agradecemos Deus. pela saúde do pastor Prestes, ó Deus. Nós temos clamado pela vida do teu filho, porque nós precisamos muito, Senhor, dele ainda para Aleluia. nos ensinar. Continue abençoando e fortalecendo o teu filho, curando de uma maneira poderosa e sobrenatural, meu Pai. Glória a Nós te Cristo. agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus, por cada um dos alunos, dos meus irmãos e amigos. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio de aprendermos a tua palavra com Glória um a homem Deus. tão sábio, Senhor, que o Senhor tem usado ele, Pai, para nos ensinar. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é justo e porque o Senhor nos Aleluia. ajuda na nossa fraqueza, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor, por nos sustentar. Nós te louvamos em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso disciplina. e disciplina. Seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso e disciplina. disciplina. Seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso disciplina. e disciplina. É necessário que ele cresça e que E eu eu diminua. Cresça. É necessário que ele que ele cresça e cresça que e eu eu diminua. diminua. É É necessário que necessário que ele ele cresça cresça e e eu que diminua. eu diminua. E a Deus damos o quê? A A honra, a honra, glória e glória o e poder. poder. Beijão no Ó, coração de muita vocês. paz. Uma abençoada segunda, uma vitoriosa semana. Vejo vocês, se Amém, Deus Jesus. quiser, próxima segunda, 23 de junho. Uma abençoada semana. Obrigado por tudo. Paz do Senhor a todos vocês. Amém.